Conexão TV Com está de volta e depois de 2 ondas de violência pelo estado, um novo atentado hoje de manhã voltou a trazer apreensão para os moradores da Grande Florianópolis. 2 homens incendiaram um ônibus e ainda deixaram DVDs para serem entregues à polícia. Ainda era madrugada quando o ônibus 4919 da empresa Santa Terezinha saía para fazer a linha do bairro Flor de Nápoles, por volta das 5h30. 20 minutos depois, quando parou neste ponto da Rua das Árvores, o coletivo foi invadido por 2 jovens que chegaram em uma moto e armados. Os passageiros desceram e ele ficou aguentando nós ali dentro do carro, espalhou gasolina. E o cobrador? E aí o cobrador. Daí ele, a hora que ele ia tocar fogo, ele mandou nós descer, tocou fogo e embarcaram na moto e foram embora. Estas imagens foram feitas por passageiros e mostram a intensidade das chamas. O fogo destrói completamente o coletivo em menos de 20 minutos. Quando os bombeiros chegaram, não havia mais como salvar o veículo. O ponto onde os bandidos invadiram o ônibus também foi destruído. As chamas só não alcançaram a casa do seu Natalino porque o motorista o chamou a tempo dele usar a mangueira que tem no quintal para salvar o carro, que estava a menos de 5 metros do coletivo. Ele e a esposa ficaram em estado de choque. Tá aquele fogo, a água no ônibus, na casa, no ônibus, para não pegar fogo na casa, né, cara? Estado de nervo. Até agora eu tô tremendo. O estado de nervo que dá. Muitos moradores acordaram com o ônibus queimando e os passageiros fugindo em pânico. Cena chocante, né? Uma cena chocante, homem. O Rio já viu aquela loucura, né? A investigação deste caso terá um fato intrigante pela frente. Isso porque, diferente dos outros crimes de incêndio a ônibus que aconteceram há pouco tempo aqui na Grande Florianópolis, desta vez, os criminosos não saíram da cena do crime logo após terem ateado fogo no coletivo. Isso porque eles tinham uma missão: entregar ao motorista 2 DVDs que eles disseram o conteúdo explicaria o motivo do incêndio. Vamos levar esse DVD, encaminhar esse DVD via ofício lá para o perito, né? Para ver o que tem, se para colher digitais ou a informação que vai ajudar a polícia. O primeiro policial militar a chegar no local afirma que o bandido que deixou o DVD fez referência à penitenciária de São Pedro de Alcântara. Falaram que era para entregar para a polícia e eles até comunicaram para o motorista que era em represália realmente ao que os presos estão sofrendo lá no presídio de São Pedro. O motorista que recebeu o DVD confirma a versão da relação com a penitenciária. O DVD ele me entregou e pediu para me entregar para a PM e a hora que chegou a viatura da PM ali eu entreguei. O DVD, que contém apenas áudio, foi levado pelo delegado da 1ª DP de São José para a chefia da Polícia Civil. Sem gravar entrevista, ele nos disse que a gravação contém denúncias de maus tratos a detentos de São Pedro de Alcântara, de onde também partiu as 2 ondas de ataques, em novembro do ano passado e em janeiro deste ano. O dono da empresa, que já teve 5 ônibus queimados, quer responsabilizar o Estado pela falta de segurança. A gente vai ter que entrar na justiça contra o governo e vamos ter que pedir ressarcimento desses danos que a gente já teve no ano passado e agora com esse aí também. E vamos esperar que não aconteça de novo, né? O ônibus foi retirado do bairro apenas no final da manhã, depois de passar por uma perícia. E talvez reflexo de todo esse medo, hoje Santa Catarina lidera a venda de armas no país. Hoje o estado tem pelo menos uma arma para cada 420 habitantes. Somente no ano passado, quase 4.000 armas foram vendidas aqui no estado. Isso mesmo com as restrições do Estatuto do Desarmamento. Para repercutir toda essa situação, a gente recebe hoje o professor Sandro Cel, professor de Criminologia da Univale. Muito obrigada pela sua participação conosco, professor. Primeiramente, a gente pode fazer uma ligação entre essas ondas de atentados que o Estado viveu e mais essa situação de venda de armas, professor? Bom, boa noite. Sem dúvida que alguma relação pode ser feita, né? Quando a gente nota esse crescimento espetacular na compra de armas legais, quer dizer, pelo cidadão que não tem antecedentes criminais, etc., de um momento para outro, isso tem que estar ligado aquilo que foi a uma percepção maior da fragilidade da proteção pública, da segurança pública no Estado, justamente proporcionada por essa série de ataques, que serviram em grande maneira para mostrar
que era muito frágil, aquilo que nós acreditávamos que tínhamos um Estado bem estruturado em termos de segurança pública, não aguentou a uma primeira onda de ataque bastante amador e que demorou meses para resolver e até hoje não conseguiu resolver. O brasileiro já é pessimista em relação à segurança, já tenta se armar, se proteger de outras maneiras. O senhor acha que o catarinense, depois de toda essa situação, se tornou ainda mais pessimista? Realmente não confia hoje no poder público? Bom, isso é geral, vamos dizer, não é só Santa Catarina. Há uma descrença generalizada na capacidade do Estado de gerir problemas, sobretudo pela classe média, que é a classe que compra essas armas, né? A classe baixa, que é a mais desassistida pelo Estado, ela não tem acesso às armas, quer pelo preço, quer pelas exigências de curso de habilitação, quer pelas exigências de residência, etc., que acabam sendo feitas, né? Então, essa classe, embora ela sofra menos a violência que as classes baixas, ela é que vai comprar armas, mas ela também é a que saiu da saúde pública para ir para a saúde de convênio. Ela é a que saiu da escola pública para ir para a escola privada. Então, nós vemos um descrédito generalizado. O Estado não dá conta, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas uma coisa é você pegar um sistema paralelo para botar seu filho para estudar ou mesmo para ser atendido na saúde. Agora, você mesmo incorporar essa atividade policial é bastante temerário. Com certeza. Professor, a gente está... O pessoal lá no Diário Catarinense, além do Rafael Martini, o Felipe Pereira também participa conosco agora aqui da nossa entrevista. Perguntas de vocês aí da redação do DC. Carolina, primeiro eu vou passar a palavra aqui pro Felipe, porque ele tem novidades aí sobre essa questão do DVD que foi apreendido aí no ônibus. Então, boa noite para vocês. Na verdade, sobre o DVD foi entregue, pelo menos uma parte dele, para a reportagem do Diário, para a repórter Gabriela Rovai. Ela, daqui a pouco, já vai estar no site do Diário Catarinense. O DVD realmente partiu de São Pedro de Alcântara, foi gravado pelo PGC, a facção que ordenou as duas ondas de atentado, e eles repetem as reclamações que são rotineiras lá em São Pedro de Alcântara, reclamam da falta de banho de sol, da qualidade da comida, dizem que não tem nem colher para fazer as refeições. Esse DVD são 4 gravações, a maior parte é em áudio, mas tem inserções de vídeos, e uma das grandes reclamações deles é o tratamento dado aos familiares durante as visitas. Eles reclamam que as mulheres são tocadas de maneira ilegal quando elas vão visitar os parentes. A Gabriela recebeu esse material faz algum tempo já, ela encaminhou esse material para o Ministério da Justiça e a Justiça vai até investigar essas denúncias dos presos com base nesse material encaminhado pela Gabriela. Tá certo. E amanhã, então a gente já vai ter esse conteúdo daqui a pouquinho na edição online. Professor, essa situação dentro dos presídios, essa condição vivida dentro das nossas unidades prisionais se tornaram públicas durante essas ondas de assalto. O que o Estado deveria ter feito já a respeito? Porque a gente vê que continua da mesma maneira que continuava na primeira onda de atentados. Certo. Primeiro a gente nota, né, que o presídio fica muito visível na época de ataque e ele se torna novamente invisível quando passa a época de ataques. Aí a gente não tem mais satisfação dos órgãos públicos sobre o que estão fazendo, etc. E os presos, vamos dizer, essas organizações criminosas, acabaram criando estratégias criminosas para reivindicar. É claro que aquilo que era reivindicado não foi mudado, mas também não poderia ter sido mudado tanto num curto espaço de tempo. O que acontece é que essa foi uma estratégia que deu certo para chamar a atenção da população e, por isso, eles repetem, né? Quer dizer, o ônibus, que parece o crime principal, é apenas o crime acessório, é apenas o meio de soltar um foguete para dizer, olha, vocês vão levar esse CD a sério, né? Senão nós vamos voltar a fazer isso. Mostra também uma postura de enfrentamento com o Estado. É claro que por exemplo, essa reclamação que os presos têm acerca da revista, sobretudo da revista íntima de parentes, é uma coisa de fato preocupante. Preocupante porque ela qualquer pessoa sensata veria que não se poderia proceder da forma com que se procede, ainda que isso seja regulamentado. Ainda que seja regulamentado. Veja, deixar pessoas, às vezes pessoas idosas,
que não tem nada a ver com crime, completamente sem roupa, ter, às vezes, toques nas suas partes íntimas para verificar se não há armas, se não há drogas. Claro que pode haver, mas existem meios alternativos. Por exemplo, alguns presídios utilizam, há muito tempo já em alguns estados, a revista no preso antes e depois. Em vez de revistar a mãe do preso, a avó do preso, a filha do preso, que é o que dá problema, se revista o preso antes do contato e depois do contato, para evitar essa possibilidade que também é ruim para os agentes prisionais, né? Os agentes prisionais também precisam que o Estado aprove alguns instrumentos que sejam melhores para eles trabalharem e que garantam o final, que é a segurança, ou seja, a não comunicação dos principais problemas, que é a parte de telefone, chips, né? Armas e drogas para dentro do sistema prisional. Então, o problema em São Pedro de Alcântara, como nas outras unidades, naquelas mesmo que eram apontadas, continua, né? E então, daí esse movimento dos presos, que não deve ser de forma nenhuma justificado, apenas compreendido dentro dessa lógica de enfrentamento entre organizações criminosas e Estado. Porque, apesar de questionável essa maneira deles chamarem a atenção da sociedade, enfim, todas as reivindicações, todas as denúncias que foram feitas em todas as ondas de ataques que nós tivemos, elas procediam. A gente teve maus tratos, sim, a gente teve péssimas condições, sim. Então, apesar de tudo isso, de toda a situação que se viveu, não foi resolvido lá, na raiz do problema. É claro. Por mais criminosa e censurável, né, que seja a atitude que essas organizações tomaram, a verdade é que nós já tínhamos nos familiarizado com todo o arbítrio do sistema prisional. Há tempos que órgãos como OAB, Comissão de Direitos Humanos, etc., chamavam a atenção para esses problemas, né? Associações de familiares de presos chamavam a atenção para esse tipo de problema, e esse problema era visto como um problema menor diante do combate ao crime. Hoje, os presos nos fizeram talvez compreender que esse não é um problema menor, que não existe um combate ao crime se você não souber o que você vai fazer com o preso. Não basta você ter uma polícia que prende muito, que prende com eficiência, se você não souber para onde vai destinar esses presos. O que serve hoje, em grande parte, o sistema prisional catarinense? Ele serve para organizar o caos público, ou seja, há um caos na execução penal. Todos se preocuparam muito em prender, mas o que vai se fazer lá com o preso? Se ele vai trabalhar, se ele tem onde dormir, se está superlotado? Isso era mais ou menos assim, quem mandou cometer crime, virem-se. Ou seja, para cumprir uma parte da lei, se jogou outra parte da lei fora, que é essa que eles estão reivindicando. Com todo esse descaso, que não é só desse governo, que vem de sucessivos governos, chegou nessa situação intolerável em que os presos agora se organizaram. E agora, se organizando, aí nós temos um problema a mais, porque ao mesmo tempo que as secretarias de Justiça e Cidadania, de Segurança Pública, ficam aí pressionadas para fazer todas essas reformas que não é de uma hora para outra, elas ainda têm que lidar com grupos que agora reivindicam de forma criminosa. E chamam a população para o seu problema. Dizem, olha, nós não queremos conversar diretamente só com a secretaria. Se não queimava uma viatura, mas se queimasse uma viatura, ia ficar como um problema interno. Queremos ter voz na sociedade. Viatura, de certa forma, queimar uma viatura era uma reação típica de bandido. Agora, queimar um ônibus, sobretudo onde você tem cuidado para ganhar a opinião pública de não queimar ninguém, de não produzir esses fatos mais graves e tentar legitimar isso com a entrega sucessiva de um CD, mostra que eles mantêm uma organização constante e espera-se que o Estado também esteja bem organizado para lidar com isso, para não ser o fiasco que nós assistimos na vez passada, e que, em que parte só corroborou o acerto da estratégia dos criminosos, ou seja, o Estado demonstrou tanta fragilidade que teve que recuar em vários planos e aí nós temos isso. Cada vez isso vai ficar mais comum, infelizmente. Pergunta de vocês aí na redação do Diário. Eu queria perguntar para o professor Sandro Cel,
se houve transferência para o sistema penitenciário federal, os principais líderes, e ainda assim tem ônibus queimado. Então quer dizer que essa facção não ficou tão desestabilizada quanto se pregava? Bom, primeiro nós temos que ver, né, que há um movimento de organização dos presos. Essa facção não é única, né? Ela é até a mais visível no momento, é a que está por trás dos ataques, mas ela não é única. E que esses tipos de organizações, eles, diferente do Estado, que é bastante burocrático, eles se organizam em forma de rede. Então, quando você, por exemplo, até quando um traficante é morto ou quando um traficante é preso, não significa que o seu poder naquela comunidade ele vai diminuir, porque é facilmente substituído por outros, né? O crime ele não se assenta em lideranças tão fáceis assim, a ponto de que se a gente neutralizar essa liderança, outra não vai surgir, né? Cada vez que o Estado elimina aí de forma legal, transferindo um desses presos para fora, ele abre também uma vaga para sucessão nesses presos. Então, esse não é um movimento apenas de líderes, esse é um movimento, sobretudo, de base, e é isso que dá o poder. Enquanto os presos continuarem, através do controle que se tem lá dentro, sobretudo os detentos menos perigosos, e das redes de favores que eles têm com as suas comunidades de base, de onde eles comandam o tráfico, de onde vem dinheiro, eles vão fazer isso, seja com o líder A, com o líder B, com o líder C, né? É como se fosse, nesse ponto, uma organização de exército. Você matar um general, no outro dia tem um general. Você transferir um general, no outro dia tem outro general. Então, esse é apenas, vamos dizer, um movimento que duraria por pouco tempo, né? E de fato, foi o que durou. Logo aí, pouco mais, em 2 meses, nós já temos aí novamente ataques, que esperamos que seja isolado, mas é difícil acreditar que será, de facções, pelo menos, dizendo que são das mesmas. Vamos ver aí as investigações, né? Professor, e esse atentado, que a gente, como o senhor disse, tomara que seja isolado, ele coincide com o fim do trabalho da Força Nacional, estava sendo retirada gradualmente nas últimas semanas e já não trabalha mais tão veementemente ali dentro dos nossos presídios. Isso mostra um despreparo dos nossos agentes, da nossa polícia, enfim, a Força Nacional se retira, volta a acontecer os ataques? Olha, eu acho que esses criminosos é que se organizam muito bem, né? Parece que há também uma disputa por espaço e uma tentativa de deslegitimação das forças locais. Porque se nós analisarmos o papel das forças nacionais, ela foi mais de marketing, mais para dar uma sensação de segurança, do que efetivamente aquela que tomou as ações, né? De certa forma, ela ajudou a criar um fato novo para que as forças que estavam meio divididas, Polícia Civil e Polícia Militar, se agregassem. Agora, o que se espera, o policiamento normal de um estado como Santa Catarina, que tem uma polícia militar eficiente, que tem uma polícia civil eficiente, mas com que problema? Na vez passada, um dos principais problemas é que elas eram descoordenadas. Uma inteligência não conversava com a outra. Diziam que conversavam, mas não conversavam. A gente vê até nessa entrevista, um lado dá entrevista, outro lado não dá entrevista e começa, né? Então, nós temos 2 forças que são bastante importantes para o Estado. A Polícia Civil, que faz as investigações, e a Polícia Militar, que tem um maior efetivo, que é quem vai fazer o combate efetivo, né? Porque tem mais armas, que tem mais isso tudo, e que até então estavam trabalhando de forma bastante descoordenada por vários problemas. Então, o que não pode é permanecer essa desunião. Nós temos que ter um trabalho de inteligência permanente. Agora não é mais nenhuma surpresa, o sistema prisional vai atacar a sociedade várias outras vezes, e esse sistema tem que estar sendo, esse sistema criminoso dessas organizações tem que estar constantemente monitorado. Quais são as bases de cada um? Quem é que é responsável, por exemplo, pelo abastecimento de drogas em determinados presídios? Não é simplesmente evitar que essas drogas cheguem, mas também descobrir
quem que abastece esse presídio, quem é que abastece aquele presídio e como que se dá todo esse volume de informações. É claro que isso vem sendo feito, mas isso tem que ser mais integralizado para que o Estado não seja tantas vezes surpreendido por ações como essa, que quando começam a funcionar, funcionam coordenadamente em vários estados de Santa Catarina. Então, veja bem, como é que os presos de dentro de organizações criminosas e com seus contatos precários, eles conseguem fazer uma rede por todo o Estado e isso não foi filtrado antes pela nossa inteligência, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar, que aí precisam de 2, 3 dias para dar um posicionamento. Na outra vez, vergonhosamente, se demorou 1 semana para se dar um posicionamento do que tinha acontecido. Então, bom, é claro que chegando esse CD, conferindo a autenticidade deles, não é para se começar a trabalhar a partir da lei. Eu espero que, a partir dos últimos ataques, se tenha muita informação e diga, olha, só pode ter vindo daqui, porque é isso aqui que funciona, essa célula que está ativa, essa célula que não está ativa. Agora, se nós tivermos que passar 1 semana de novo para saber se isso é verdadeiro ou se isso é falso, e que estratégia nós vamos tomar, nós estamos, mais uma vez, parabenizando os presos e mostrando que a segurança pública não está preparada para lidar com um problema que é interno e que agora virou rotineiro. Ninguém mais pode alegar a excepcionalidade. Martini e Felipe. Me parece que é notório, doutor, os dois principais motivos alegados, problemas no sistema prisional, a questão da superlotação e a falta de agentes prisionais. Nenhum desses dois casos, apesar do governo sinalizar que vai fazer concurso para trazer, enfim, para abrir novas vagas para agentes prisionais, nenhum dos casos terá uma solução imediata, uma solução a curto prazo. Quer dizer, seguiremos reféns, então, das ações do sistema prisional, dessas facções? Exatamente. Então, a questão é que nós já vimos sendo reféns há muito tempo com atitudes emergenciais. Quais são as atitudes emergenciais? Aumentar a pressão na panela, né? Aumentar a vigilância, aumentar o rigor nas visitas e manter a superlotação e manter a situação desumana também que vive os agentes prisionais, né? Poucos agentes tendo que cuidar de um número enorme de presos cada vez mais organizados, né? E tendo que ser a face humana do Estado para lidar com isso. Então, falta água no presídio, tem superlotação. Quem que o sujeito vai ver como seu inimigo? O agente prisional, que é aquele que está ali. Falta um procedimento melhor para revistar os familiares dos presos. Quem que é o inimigo? O agente prisional. E esse funcionário público também, né, ele vive aquele mesmo estresse a que os presos são submetidos, de trabalhar, viver isso no dia a dia, né? Então precisa, claro, num médio prazo, pelo menos, a contratação de mais agentes, a criação de melhores procedimentos para evitar isso que se pode evitar e a construção de novos presídios que não podem ser presídios grandes, como se quer. Porque quando você tem um presídio muito grande, você organiza criminalidade grande. A moda hoje, vamos dizer, a tendência hoje é presídios pequenos, como qualquer empresa que quer ser melhor administrada. Como é que você vai administrar uma unidade prisional com 3.000 pessoas perigosas, dando a elas a poucos agentes para cuidar disso? Não vai funcionar, não funciona de jeito nenhum. E você tem que ter unidades mais próximas de onde os sujeitos cometeram os crimes, porque esse também é um problema, você desenraiza. O sujeito vem lá do oeste, ele vem cumprir pena em Florianópolis. Ele é agora daqui, ele vai cumprir pena em Maruí. E com isso a sua família, que em geral são famílias pobres, elas vão atrás desse preso. Como elas não têm dinheiro, elas vão favelizar a área ao entorno. E aí vai ficar, vão criar aquelas redes de solidariedade com os presídios, onde se esconde arma, onde se esconde droga, e aí se criminaliza toda uma região. Então a ideia é ter presídios, construir presídios menores, para evitar a organização dos criminosos e com maior participação da sociedade para notar que se lá dentro estão aqueles que cometeram crimes, se lá dentro estão aqueles que em alguns momentos são tidos como os inimigos da sociedade, também lá dentro é uma instituição pública que não pode justificar o arbítrio e a falta de lei.
É claro que todos nós somos contra um sistema que privilegie conforto para presos em detrimento a conforto para hospitais, etc. e tal. Ok, mas aquelas mínimas garantias da lei que faz com que eles sejam os criminosos e nós não, tem que ser mantido. Se lá dentro eles forem tratados como se fossem tratados por criminosos, aí, se o Estado se torna descumpridor da lei, inclusive de leis de grande conteúdo, aí nós perdemos um pouco essa fronteira de quem está certo e quem não está certo, e aí os criminosos conseguem o apoio público para ações como essa que nós temos visto. Mas o senhor não é o primeiro nem o segundo especialista que fala a respeito de presídios menores, que seria o ideal. Mas essa não parece ser a filosofia do nosso governo, que está licitando, planejando, projetando presídios realmente de maior proporção, como é o caso do presídio de Maruí, que está tentando ser construído agora. Enfim, dessa maneira o senhor acredita que a gente realmente vai continuar tendo problemas? Claro, nós vamos criar um outro problema, que talvez saia daqui da Trindade e vá para Imaruí, Nós vamos criar outro problema com uma superorganização para presos. Porque, veja, não é fácil com o nosso sistema público colocar ordem na cadeia. Quem coloca ordem internamente nos presídios, nas penitenciárias, são os presos. Aquela ordem externa, o Estado consegue garantir a vigilância e consegue garantir algumas coisas. Mas tudo que esses CDs têm demonstrado, que lá dentro, ou o Estado se torna muito violento, ou quem manda lá dentro acabam sendo os próprios presos. E isso, se você tem 300, 400 presos, é possível você reassumir o controle. Se você tem uma população de 3, 4 mil, isso é impossível. Isso é impossível, fica muito perigoso para o Estado. Quanto que nós vamos ter que deslocar de força, por exemplo, do efetivo da Polícia Militar para Imaruí, para evitar uma tragédia de nós termos uma rebelião lá? Quanto nós vamos ter que reforçar a segurança de lá? Quanto que nós vamos ter que ver transferir o eixo da droga lá para perto? Então, presídios grandes, eles vão dar uma grande impressão na hora de inaugurar, mas eles são tudo que é de mais atrasado dentro da segurança pública, Isso não funciona para modelo nem de escola, nem de empresa nenhuma. Isso quando a gente lida com pessoas que não têm esse problema todo, que dirá aí com presídios, Que temos que pensar eles hoje não como algo, como se pensou talvez em algum momento, como aquilo que faz o crime parar. Mas hoje em dia o presídio é aquilo que faz o crime se organizar. Você pega vários criminosos que antes eram inimigos e faz eles ficar amigos pela convivência. Então isso não pode ser descartado. É a verdadeira faculdade do crime, como se fala. Exatamente. Para a gente encerrar, a última pergunta aí do Diário Catarinense. Não, eu só queria para mostrar como é que as coisas que o Rafael Martini falou e o criminologista Sandro Cel falaram da falta de estrutura. Em Lages, hoje o diretor do presídio regional se demitiu. Ele dirigiu uma unidade composta por um presídio feminino e um presídio masculino. Ele tinha 2 agentes penitenciários para cuidar para os dois presídios, sendo que no masculino e no feminino tinham 354 pessoas e eles juntos teriam capacidade para 120 pessoas. Um absurdo. E a última informação, em vista do atentado que houve, do ônibus queimado, a Polícia Militar de São José está organizando uma operação. Eu conversei agora, um pouco antes, com o comandante do 7º Batalhão, o coronel Marcos Vinícius. Ele disse que além do patrulhamento normal, vai ter mais 7 viaturas, sendo 2 viaturas aquelas especiais que podem ser acionadas em qualquer lugar de pronta resposta, uma caminhonete com 4 policiais militares bastante armados. Só que, mais uma vez, a gente vai em função, de novo, de remediar o problema e não de prevenir. Com toda certeza, né, professor? Claro, Então, esse destaque aí, que todo esse momento, como das outras vezes, o grande esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, em tentar fazer alguma coisa, mas correndo atrás de algo que depende, sobretudo, de política de governo, mais do que de segurança pública. A questão não é só neutralizar esses ataques agora, é desfazer o clima favorável para que eles voltem a ocorrer. Isso não é uma questão de polícia, isso é uma questão de política de penitenciária, de política da execução,
que senão vai ficar na mão dos agentes e na mão dos policiais lidar com uma tarefa que eles não têm condições e nem têm atribuição para resolver. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Conexão TV Com, torcendo para a gente não voltar a esse assunto nos próximos dias, com toda certeza. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado.